Procurando o móvel perfeito para Muito boa noite para você, a paz do Senhor Jesus. Mais uma terça-feira, estamos aqui nessa data especial e começa agora o programa Cristo no seu lar. Muito obrigado pela sua participação, também pela sua companhia. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando através da R1 TV Web, você que também está nos acompanhando através da AD Novo Panorama, também através do YouTube, agora também estamos no YouTube. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. É o programa Cristo no seu lar. Compartilhe essa programação para que vidas possam ser abençoadas pelo Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua participação. E nesse momento, para a gente já começar o programa debaixo da proteção e também começar de uma forma abençoada, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de já começar esta programação orando ao Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento? Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, graça te damos, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos, ó Pai, através desta programação, através, Senhor, da R1 TV Web, através também da página AD Novo Panorama. Senhor, quantas e quantas pessoas estão nos acompanhando através das plataformas digitais, através do YouTube, e a minha oração, Senhor, é que o Senhor possa estar sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Senhor, que a tua presença muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia. O programa Cristo no seu lar. Compartilhe essa programação. Estamos mais uma vez aqui, a terça-feira, toda terça-feira a partir das 9 horas. Estamos aqui cada terça-feira abordando uma temática, estamos abordando um tema. É um programa para abençoar o lar, é um programa para abençoar a sua família. E hoje nós temos aqui dois convidados especiais. Vocês sabem quem são esses convidados especiais que estão aqui essa noite? Hoje, com muita alegria, eu quero apresentá-los. Hoje está conosco o nosso pastor presidente, é isso, o nosso pastor presidente, pastor Lúcio Maia, também a sua digníssima esposa, a primeira dama, né? A primeira dama, a pastora Dambres, né?
a gente chama de pastora, né? E hoje está aqui, e é motivo de muita alegria, meus pastores, tê-los, senhores, aqui essa noite conosco. Pastor Lúcio, faça sua apresentação, por favor, para o público, para o pessoal que está nos acompanhando. Pastor Giovanni, queremos nesta noite saudar a todos com a paz do Senhor, que seja uma noite muito agradável, você participando do programa Cristo em seu lar. Primeiramente queremos agradecer-lhe ao pastor Giovanni, que é pastor de uma das nossas igrejas aqui em Sarandi, pelo convite, né? Demorou um pouquinho por conta de todo um contexto, que esse contexto será abordado, é o tema de hoje, né? Mas eu quero já de antemão agradecê-lo, né, pelo convite a nós estendido. E é uma alegria ter você que nos acompanha, você que está em casa, seja qual a plataforma digital que você está utilizando, você que está com o smartphone na mão, na frente do notebook, aí do seu computador, ou até mesmo você que, após a publicação, acompanhará o programa de hoje. Olha, você não pode deixar de estar conosco, né, conectado conosco. Será uma noite de comunhão, de testemunho e, acima de tudo, de edificação da nossa fé. E eu estou muito honrado também em ter aqui ao meu lado a digníssima esposa. Você disse que a primeira Damaris, né? A primeira dama Damaris, né? E é uma alegria, e sempre, né? A gente sempre junto em todo esse tempo, e ela poder estar com saúde, né? Com vida e com saúde aqui no estúdio, é uma alegria tê-la. Seja bem-vinda. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Giovanni, que nos estendeu o convite de estarmos aqui na R1 TV Web. E como meu esposo disse, estar com vida, com saúde. Amém. E poder falar e contar das bênçãos do Senhor. Primeira Damaris, né? Como a gente costuma brincar lá em casa. Mas é uma alegria, pastor. A gente agradece pelo convite. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Recebê-los, os senhores aqui. São pessoas que, na verdade, são os nossos mentores, pessoas que a gente tem aprendido muito, né? Afinal de contas, também essa programação, ela surgiu também, pastor Lúcio, através de uns debates que nós fazia, né? Que na verdade o Senhor fazia ali na sede, o Senhor nos convidava, e ali eu peguei um aprendizado nisso, né? E hoje, pastor Rodrigo abriu esse espaço e a gente está desenvolvendo essa programação. Mas antes de nós chegar ao ponto, na verdade, daqui a pouco os irmãos vão testemunhar o milagre que Deus ele fez na vida dos senhores, né? O nosso campo, nós, até mesmo nós tomamos um susto, né? Em relação a tudo aquilo que aconteceu, mas daqui a pouquinho você que está nos acompanhando vai ver um testemunho maravilhoso que Deus ele fez na vida dos nossos pastores. Mas antes de nós entrar, vai compartilhando essa programação para que vidas possam ser alcançadas, porque tudo que vai ser abordado aqui essa noite é de muita valia para pessoas que estão nos acompanhando, né? O nome de Deus, ele será glorificado. Pois bem, pastor Lúcio, uma pergunta que muitas das vezes deparamos por aí, algumas pessoas elas acabam até mesmo fazendo-nos algumas perguntas, algumas indagações. Pode um cristão, uma pessoa que está nos caminhos de Jesus, ficar doente? Essa é uma pergunta pertinente, né? Nós vamos olhar os textos bíblicos e vamos observar que sim, né? Nós temos um texto muito clássico de Jó, né, pastora Damaris? E ele tinha 4 características que eram indispensáveis para nós, e o texto vai revelar no capítulo 1 de Jó que ele era reto, homem íntegro, temente a Deus e que desviava-se do mal. Todavia, por mais que ele tinha essas características peculiares, o que aconteceu com Jó? A gente entende que Deus permitiu enfermidades na vida de Jó. E além de enfermidades, foi além, né?
perca dos filhos, perca das propriedades. E quantas enfermidades e chagas vieram sobre a vida de Jó? Então, essa pergunta vem muito a calhar, principalmente no momento em que vivemos agora. E as chagas, né, que veio sobre a vida de Jó, alguns estudiosos da Bíblia, eles citam que seria como um câncer de pele hoje, a ponto que ele se coçava com cacos de telha, a ponto que aquelas feridas desenvolviam bactérias expostas. E com tudo isso, Jó, embora para nós ele era um homem perfeito, um bom crente, sim, porém Deus ainda queria trabalhar no caráter de Jó. Então a questão é, pode um cristão ficar doente? Sim, com certeza. Cristãos ficam doentes. Nós temos acompanhado nessa pandemia dezenas de cristãos, inclusive pastores, né, indo a óbito. Então tudo isso faz parte do ciclo terreno da vida. E no ciclo terreno, a nossa biologia vai nos informar que nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. E nesse ciclo da vida estamos sujeitos às enfermidades. Eu posso estar curado ou são hoje, mas amanhã, daqui 2 anos ou 10 anos, eu vou ter talvez outra enfermidade, né? Porém, a nossa esperança ela é futura, vindoura, celestial, porque esse corpo carnal ele é sujeito às enfermidades, que é fruto do pecado original de Adão. Mas muito em breve, nos céus de glória, nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso. E esse corpo celestial, esse não estará sujeito mais às enfermidades. Aleluia! Já deu para ter uma ideia, você que está nos acompanhando aí, tudo aquilo que está sendo abordado aqui essa noite? Olha só quanto a programação já está sendo edificante. A pergunta foi colocada aqui, pode um cristão ficar doente? Foi bem respondido pelos pastores Lúcio, pela pastora também Dâmaris. Então nós aprendemos aqui que a pessoa ela vier a estar enferma, não significa que ela está com falta de fé. Né, exatamente, a gente comentava hoje que a gente citou o texto de Jó, mas nós vemos que a sogra de Pedro ela ficou febril. Nós vemos Jesus curando paralíticos, curando cegos, né, com as suas debilidades. E o apóstolo Paulo, ele também tinha debilidades, a ponto que ele cita que ele tinha um espinho na carne, embora se estuda qual seria esse espinho na carne. Há quem diga que poderia ser uma cegueira parcial, mas nós encontramos também Paulo escrevendo vários textos direcionando a nossa fé em Deus, independente das circunstâncias. E um dos textos que me chama mais atenção é quando o apóstolo Tiago, ele escreve no capítulo 5, verso 15, dizendo assim: estando, ou se estiver alguém entre vós doente, ou seja, vai ter doente sempre, chame os presbíteros da igreja e ore com óleo, e a oração da fé salvará o doente. E nós vamos observar que Paulo também orientava o seu filho na fé, Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que ele tinha uma úlcera estomacal. Então Paulo sempre orienta: cuide da sua úlcera, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Pastores, na verdade, eu conheço um pouco já da história dos senhores, né? E se tratando também de enfermidade, de doença, eu sei que Deus ele já fez muitos e muitos milagres na vida dos senhores, né, através de enfermidade. E durante esse tempo de pandemia, os senhores acabou, né, pegando essa doença chamada Covid. E como que foi? Quem pegou primeiro? Eu inicio e você conclui, né? Domingo a gente testemunhou no templo sede da Assembleia de Deus, na região norte de Sarandi, sobre a nossa cura do Covid. A gente nunca teve medo de pegar Covid. A gente cria que Deus ele iria nos guardar desse vírus maldito chamado Covid. Todavia, a gente cria também que se Deus permitisse, porque tudo é uma permissão de Deus,
Se nós pegássemos o vírus que nos pegou, né? Deus iria nos dar graça para nós passarmos por essa situação. E mesmo que nós não passássemos por essa situação, também se Deus nos chamasse para a glória eterna, nós temos que entender o propósito. O apóstolo Paulo vai dizer, o morrer para mim é ganho. Mas a gente nunca espera, né? Que sempre acontece com outro, com alguém próximo, em outra cidade, ou num vizinho, e vai se aproximando. E aconteceu que, numa quarta-feira à noite, que era um dia 8 do mês passado, né? Pela madrugada, eu estava bem durante o dia, e à madrugada eu acordei com febre elevadíssima. Tomei um remédio para baixar a febre, voltei a deitar-me, e pela manhã, novamente, a febre elevadíssima, e eu acordei com dores intensas no corpo inteiro, febre elevada. E aí, antes da gente ir ao hospital, a gente já passou na farmácia e fizemos o teste por uma questão de dúvidas, né? Sim. E eu tinha uma preocupação enorme, porque a Dâmara já tem algumas patologias, né? As comorbidades pulmonares. Então a gente sempre fazendo o teste. E aí eu fiz o teste e deu positivo. Então eu testei primeiro. Eu sou o primeiro. E como que foi assim quando o senhor descobriu? Assim, foi um choque? Foi um grande susto? Não, eu não tive um choque. Eu estava mal, eu estava preocupado com o meu estado, que eu não estava bem. Então eu fui ao hospital, a gente foi medicado, voltamos para casa, eu entrei no isolamento e a família, a Damaris, ficou cuidando de mim na alimentação e medicação. Todavia, 3 dias depois, ela apresentou sintomas. Eu pedi para que ela fizesse o teste. E quando ela voltou no período da tarde, era um sábado. Ele ficou mais preocupado comigo Exato. do que com ele. E quando ela chegou em casa, falou assim, deu positivo. Aí nesse momento, eu fiquei preocupado. É como se os meus pés fugissem, né? O chão fugisse dos meus pés, porque eu tinha uma preocupação dela em não pegar. Não só eu, mas todos que estão à nossa volta, os nossos amigos, as pessoas que nos conhecem, tinham uma preocupação específica com a saúde da Damaris. E quando veio o teste positivo, de fato, eu fiquei preocupado. E você, como é que foi? Então, pastor Giovanni, ele testou positivo de quarta para quinta-feira, nessas datas. E eu estava assim, como eu posso contar um pouquinho do testemunho para o pessoal entender. Então, eu já tinha comorbidades pulmonares. Sim. Eu tive na adolescência e juventude 4 pneumonias, a última ela foi dupla. E no ano de 2009, eu tive a gripe A hemorrágica. Pastor, então resumindo, então a senhora era do grupo de risco? Muito risco. Muito risco. É que assim, risco ao quadrado. Isso, Risco ao quadrado. é que assim, em 2009 eu tive a gripe A hemorrágica e fui desenganada pela medicina. A médica disse que eu não sobreviveria e fiquei com sequelas da gripe A. Então, com o tempo, algumas outras enfermidades também foram aparecendo. Eu trato de uma doença pré-cancerígena no esôfago, que também é de risco para o Covid, porque os médicos falam que pré-cancerígeno ou câncer é de risco, então as comorbidades são muitas. E eu estava em crise pulmonar, já com falta de ar e cansaço que eu sinto nessa época Sim. do ano, principalmente por causa do frio. E na sexta-feira eu estava cuidando dele, quando eu fui dormir eu senti um cansaço além do normal. Mas achei que era por causa da correria, uma alimentação especial, cuidando da casa. No sábado eu acordei com muita tosse, mas eu não estava com febre, não tinha nenhum outro sintoma e cansaço. E ele insistiu para que eu fosse fazer o exame. E era bem no dia dos namorados, né, meu bem? Exato, Deus. dia 12. Isso, dia 12 de junho. Ficou marcado. Inclusive ia ter a live do Dia dos A Namorados. live. Todo mundo tá assistiu. espera. A gente assistiu a live que vocês fizeram aqui. Isso. Isolado, cada um no canto, no seu quarto, né? Isolado dentro de casa. Sim. Mas aí nós iríamos fazer a live na sexta-feira à noite, já adiamos. No sábado, ele insistiu. Eu preparei um café da manhã especial, levei para ele com todos os cuidados. E ele, não, você vai fazer o exame. Eu falei, não vou, eu tô bem. E nós ficamos ali, eu meio
que teimando com ele, né? Sim. Depois até pedi perdão. Após o almoço, eu dei alimentação para ele. Eu falei, olha, se você vai ficar tranquilo, eu vou fazer o exame. Mas eu não achava que daria positivo. E eu lembro que eu fui ao médico, ele me passou o protocolo do Covid, mas o exame eu só conseguiria fazer na segunda-feira. Aí ele me mandou uma mensagem, ele falou, não, já passa numa farmácia porque eu quero tirar essa dúvida. E quando eu fui fazer o exame na farmácia, deu positivo muito rápido. E eu cheguei em casa, ele já me ligando, me mandando mensagem. Quando eu falei para ele que eu estava positivada para o Covid, aí foi como ele falou, assim, ele ficou pálido na hora, ele ficou sem reação, ele não falava nada, preocupado, e todos preocupados por conta das minhas comorbidades. Sim. Eu confesso para o pastor que eu estava bem tranquila, ainda gravei um vídeo para as irmãs da sede, comunicando que eu tinha testado positivo, para elas ficarem tranquilas. Como ele disse, eu não tive medo, mesmo com todo o meu quadro clínico, eu não tive medo, assim, eu tô com Covid, eu posso morrer. Não, assim, a preocupação era, meu Deus, quem vai cuidar do marido, quem vai cuidar dos filhos, aquela preocupação sim. de mulher. Aí a gente já se reorganizou em casa, porque daí o isolamento seria já dos filhos, não nós dois. Os filhos chegou a pegar? A nossa filha, a Radassa, ela pegou em outubro do ano passado. Ano passado. Ela pegou e mais ninguém pegou em casa, só ela ficou em isolamento. Sim. E dessa vez eu e ele pegamos, mas os meninos não foram contaminados, eles não pegaram o Covid. Aí assim, nós começamos todo o processo, que eu acredito que durante as outras perguntas a gente vai. Mas assim, foi ele primeiro, depois eu e Jesus cuidando da gente. Inclusive, pastora, a minha esposa Camila não comentou com a senhora, mas quando eu cheguei em casa, eu vi minha esposa lá chorona, né? Eu falei, que você tem, amor? Né? Falei pra ela assim, ela falou, você não sabe o que aconteceu. A pastora Damas pegou Covid, então desesperada. Falei, calma, vamos orar, vamos interceder, né? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, né? Quando eu divulguei a notícia de que eu tinha testado positivo, houve assim uma certa comoção assim das irmãs. Eu comecei a receber muita mensagem e as irmãs assim, irmãos, meu Deus, pastor, e o que vai acontecer agora? E acabou assim que eu consolando, não, irmão, Deus tá no controle de tudo. Se Deus permitiu, Ele tem um propósito, Ele vai cuidar. E a gente tem que entender, pastor Giovanni, quem nos escuta nessa noite, que a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. Amém. E que nunca é pro mal. Ele sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Mas é uma enfermidade, poderia ter tirado a tua vida. Deus tem um propósito em tudo. A gente pode não entender hoje, mas vamos entender um dia. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu entendo assim. Amém. É bem verdade que tudo Deus, Ele tem um propósito. Nada acontece por acaso. E diante esse cenário de enfermidade, podemos ver muitas pessoas até mesmo questionando a Deus, dizendo, aonde está Deus diante essa pandemia? E muitas pessoas até mesmo que têm a sua crença, que têm a sua confiança em Deus, muitas das vezes, pastor Lúcio, questionando Deus. Muitas das vezes até mesmo colocando Deus na parede, dizendo, por que Deus Ele permitiu isso para mim? Eu faço tudo que é bom para Ele, eu frequento a igreja, eu faço tudo para Deus, e por que Deus Ele permite, né? Porque nós estamos vivendo num cenário que algumas pessoas acabam até mesmo, talvez perdendo um pouco a fé ou a esperança em Deus. Pastor Lúcio, pastores, em algum momento, eu estou fazendo essa pergunta porque afinal de contas, além dos senhores ser pastores presidente, o que acontece? Os senhores também são humanos. Sim. Em algum momento, assim, os senhores chegou assim questionar a Deus? Para você que está em casa, você que está me ouvindo agora, nós tivemos momentos de crises, né, de ápice da ação do Covid. E uns dias que nós estávamos muito ruim mesmo, sem dormir à noite, porque nós tivemos todos os sintomas, febre elevada,
a tosse, dores intensas no corpo, eu tive falta de ar, a minha pressão ficou sempre 15 por 10 durante 15 dias, remédio nenhum baixava a minha pressão. E um belo de um dia, nós isolados, tomando uma dezena de medicação, maus, ambos. E todos os dias a gente ia para a sacada tomar um pouquinho de sol por conta da vitamina D. Sim. E um desses dias eu preparei um chimarrão e a gente tomou muito chá, né? Os irmãos mandavam tudo quanto tipo de chá para nós tomávamos, eu tomando aquele mate, porque é costume nosso tomar. E na sacada a gente olhava na rua próximo e tinha uma tabacaria e um grupo de jovens bebendo, fumando narguilé, saudáveis, fumando cigarro, e nós ruins, passando mal. E naquele momento eu fiz uma reflexão. Em nenhum momento nós questionamos Deus, o porquê daquela situação. Mas a gente fez uma reflexão. Deus me levou ao Salmo de número 73. Meu Deus. Quando Asaf, ele que era maestro da excelentíssima orquestra do rei Davi, que vem de uma origem levita. E Asaf vai citar no Salmo 73 dizendo que quando ele olhava a prosperidade do ímpio e no entendimento dele o justo estava sendo injustiçado, e ele vai dizer assim: quando eu fiquei olhando a prosperidade do ímpio, os meus pés quase se desviavam, e eu só pude entender quando eu entrei no Santo do Santo, eu pude entender a ação de Deus. Então, parafraseando o texto, pastor Giovanni, Asaf estava dizendo assim: quando eu olho para os vizinhos, eles estão bem, estão saudáveis, estão prósperos, com carros, com prosperidade material, e aí eu olho para o justo e vejo que está na prova, no meu caso, na enfermidade. Asaf diz que quando ele foca isso, os seus pés quase se desviam, né? Mas ele vai dizer assim: mas eu fui entender, quando eu entrei diante do trono de Deus, Deus me fez entender que no tempo de Deus, ele cumpre os seus propósitos. Aleluia. E essa reflexão eu compartilhei com a Damaris. Eu falei assim: olha lá as pessoas fumando narguilé, fumando cigarro, bebendo cerveja na frente da nossa casa. E nós que somos servos de Deus, embora não somos melhor que ninguém, mas nós estamos aqui na prova. As pessoas estão morrendo, no Facebook noticiando luto, luto, luto. E a gente mal, não tínhamos dormido à noite. Mas a gente, naquele momento, fizemos essa reflexão e concluímos a reflexão dizendo: mas a gente estamos no trono da graça de Deus. Aleluia. Diante do trono da graça de Deus, a gente entende que é Deus que está permitindo tudo isso. E nós vamos sair mais fortes, né? Eu estou vendo aqui que o pastor Edilson Dalben, a Cláudia Dalben está nos acompanhando. E a Cláudia, eu brinco com ela, né? Porque a gente é muito amigo. E a Cláudia foi uma das pessoas que mandavam mensagem para nós, e algumas mensagens positivistas, dizendo: eu vou passar por isso, eu vou avançar. E ela ficava preocupada, dizia: pastor, o senhor vai passar por isso, o senhor vai vencer. E todos os dias era isso. Quando eu levantava, nós vamos vencer esse dia. Ao deitar, nós orávamos: Senhor, obrigado por esse dia. E então é isso. A gente não questionou Deus, mas a gente fez uma aplicação e uma reflexão sobre por que as pessoas estão aí nesse mundo e por que nós estávamos passando por aquilo. Mas a reflexão, a gente concluiu que nós íamos sair mais forte, como de fato. Eu entendo assim, pastor Giovanni, que diante de tantas coisas que a gente já passou em família e que Deus me ensinou em vários processos, se fala muito assim: não pergunte para Deus o porquê, mas sim o para quê. Mas na hora da prática que a gente vê essa realidade. Porque falar é fácil, né? Mas quando você pratica o para que isso, o que Deus quer me ensinar com isso,
qual experiência Deus quer me dar através disso tudo que eu estou passando, então o seu olhar, a sua reflexão sobre o assunto muda. Ele muda. Eu penso assim. Então, assim, eu já passei por situações onde eu não podia ter filhos. E assim, eu nunca questionei a Deus. A minha filha, com 6 meses, ela quase morreu. Eu fiquei 7 anos em tratamento com ela. E eu nunca questionei a Deus. Eu sempre... E é assim, na prática que você tem que fazer isso. Porque o falar é fácil. E quando nós estávamos acometidos com o Covid, então assim, Senhor, então o que tu quer me ensinar através de mais essa experiência? Porque se você entra pelo porquê, Sim. aí diminui a fé, aí vem as dúvidas, vem as indagações, vem as perguntas, vem as interrogações, aí você começa a fugir do propósito de Deus. Porque, como eu falei no início, em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus ele tem um propósito. Tem. Pastores, permita eu fazer umas perguntas então polêmicas? Senhores, permitam? Vontade, vamos lá. Você que está nos acompanhando, quer ouvir umas perguntas polêmicas para os pastores? Se você quer, aí compartilha nessa live, essa programação, para que vidas possam ser enriquecidas através desse programa. É o programa Cristo no seu Lar. E hoje nós temos aqui 2 convidados especiais, são nossos pastores presidente, pastor Lúcio Maia e também a irmã Damaris. Vamos lá. E se tratando de medicamento, se tratando da medicina, como os senhores dizem que até mesmo foram medicados, e em relação à medicina, por exemplo, diante de uma situação como essa, eu confio em Deus ou eu confio nos remédios? Você que está nos acompanhando aí, em relação a isso, né, em relação à enfermidade, nós confiamos em Deus, depositando a nossa confiança em Deus, ou nós depositamos a nossa confiança nos remédios? Posso primeiro? Pastor Giovanni, eu creio assim. Deus nos deixou a medicina, certo? Sim. Há momentos que você confia plenamente em Deus e você recebe uma cura instantânea, como já aconteceu comigo. Mas Deus nos deixou a medicina. E assim, seria, por exemplo, imprudente da minha parte, Sim. e eu vou falar uma experiência que tive no Covid, não tomar os remédios. Né? A gente começou assim, o médico me passou um coquetel de remédios a princípio. Depois entrou uma outra médica e no momento eu não entendi. Ela falou assim: Damaris, eu vou te receitar umas injeções que são anticoagulantes. E eu olhei para ele e falei assim: eu não vou tomar as injeções, eu tô bem. E ele olhou para mim e falou assim: não, você vai tomar as injeções. Na hora eu não entendi, pastor Giovanni, mas o que estava acontecendo? No meu pulmão estava se criando um micronódulo de sangue, porque o sangue vai engrossando durante a Covid. E daí surgem as complicações. E essa injeção era para combater justamente isso. E daí eu tive até uma experiência, posso contar? Pode, Eu tive até uma experiência diferente, porque nós vamos fazer 21 anos de casado. E nesses 21 anos, eu vejo que meu esposo ele faz de tudo. Se precisar pintar, vai. Se precisar rebocar, vai. Mexer com concreto, carpinar, vai. É um excelente cozinheiro. Ele me ajuda em casa, então ele faz de tudo. Mas na Covid eu descobri um outro dom do meu esposo. Olha só, o que é? Ele me aplicou as injeções. Só não vai contar aonde eu aprendi a aplicar as Não injeções. vou contar que foi no YouTube, de jeito nenhum, que daí eu deixei ele aplicar as injeções. Pastora. Não vou contar isso, Nós não. estávamos isolados no apartamento com Covid. Ninguém iria lá aplicar injeções nela Sim. com Covid. As injeções são as injeções práticas, né? Semelhante à insulina. A insulina. Para quem sabe, né? E eu vi os vídeos como faz. Adquirimos as injeções. Eu falei, não tem outro. É eu mesmo, Jesus, me dá graça. Vi um vídeo no YouTube e
Na segunda eu já fiquei bem. Quando eu já estava lá na quinta, sexta, ela já não estava nem sentindo Ele aplicar. falou, Jesus me dá graça que eu vou aplicar e o Jesus me dá graça que eu vou receber a injeção. Mas respondendo a sua pergunta, pastor Giovanni, eu não sabia como estava o processo dentro, mas Deus sabia. E Deus usou aquela médica para que eu tomasse essas injeções. Foi aí aonde não deu complicações no meu... Deus não permitiu o Covid chegar no meu pulmão. E concluindo a linha de raciocínio e respondendo a pergunta, nos textos bíblicos nós encontramos no cânon sagrado que Lucas era um doutor por profissão, excelentíssimo doutor. E aí nós perguntamos, né? Embora Lucas não foi contemporâneo a Jesus, ou seja, não andou com Jesus, mas para Lucas, Paulo foi indispensável. Então, o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho, o livro de Atos, mas era doutor por excelência, médico por excelência, né? Então, em primeiro lugar, as nossas enfermidades, nós depositamos a nossa fé em Deus, né? Um dos nomes de Deus no hebraico é Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Amém. A Bíblia vai nos faz entender que a oração, ele cura, restaura. Nós cremos no milagre. Um dos dons é os dons de cura. Paulo cita, ensina isso, né? Então, assim, em primeiro lugar, nós cremos em Deus, né? Porém, ao mesmo tempo que nós cremos em Deus, nós cremos assim, Deus coloca pessoas específicas. Eu, particularmente, tenho esse hábito de interceder, por exemplo, uma pessoa que vai fazer cirurgia. Na minha oração, eu oro dizendo, Senhor, coloca pessoas específicas para cuidar daquele irmão. Desde o cirurgião, o anestesista, o enfermeiro, o técnico. E Deus vai direcionando pessoas, até mesmo a medicação. Hoje a gente está aqui, né, a gente vai finalizar o testemunho, não vou falar agora como que concluiu, mas Deus foi direcionando. Então a fé em Deus, Deus direciona o remédio, Deus direciona os técnicos, Deus direciona os profissionais da saúde e a gente vai vencendo para a glória de Deus. Amém. Você que está nos acompanhando, você consegue viver uma vida isolada? Deus, ele não criou o homem, Deus, ele não criou a nós para viver uma vida isolada. Deus, ele nos criou para que nós possamos viver o quê? Em comunhão. E relacionado a isso, pastor Lúcio, bem eu sei que o senhor é bem ativo, né? Ainda mais pastor presidente, né? Acompanha várias congregações, tem a igreja também ali na Rua Marechal Deodoro também, o nosso templo sede ali, do qual o senhor preside, né? E é muitas atividades. E como que é nesse momento assim, o senhor ter que abrir mão de tudo assim, ficar isolado? A gente brinca, né, entre nós que de tempo em tempo Deus manda a gente pro hospital para nos dar umas férias. Meu Deus. Porque esse momento que você tem um ritmo, né, de trabalho, de atendimento, de visitações, o que a gente ama fazer isso, e de repente você tem que parar instantaneamente e prorrogar toda uma atividade. Algumas atividades você atribui, mas outras você não consegue atribuir, né? Então é muito difícil. Trabalho seu psicológico, afeta seu psicológico, você tem que ficar enclausulado dentro de um quarto, isolado dentro da casa, sem ver pessoas, sem comunicar. Por mais que hoje tem as redes sociais, mas tem circunstâncias que você mesmo resolve, né? Hoje, por exemplo, hoje, né? Mas hoje nós saímos pela manhã, nós chegamos agora há pouco, demos um oi pro chuveiro, tchau chuveiro, e estamos aqui, né, no programa. Sim. Então a gente saiu de manhã e chegamos e estamos aqui, né? A gente não para, né? E aí, respondendo um dos internautas aqui, pastor, permita-me, estão perguntando aqui, e se Deus e a medicina não quiser curar, como devemos falar com Deus? Boa pergunta. Um dos sentimentos que mais deve parar no nosso coração é um sentimento de gratidão. E eu tenho aprendido com pessoas que são portadores de deficiências visuais, que para nós seria uma dificuldade intensa. E alguns irmãos, mesmo ser um portador de deficiências, né, são especiais, deficiência visual, paralisia, eles agradecem a Deus pela vida.
Então, se Deus não nos quiser, dê graça, agradeça a Deus, mesmo tendo uma doença crônica. Doença crônica é aquela que vai ter que tomar remédio o resto da vida, ou que não vai ser curado, né? E o apóstolo Paulo, ele cita isso: eu orei 3 vezes para que Deus me tirasse esse espinho na carne, e Deus diz: a minha graça te basta. Então saiba você, tem doenças que Deus curará, tem enfermidades que Deus permitirá que nós convivamos com ela, porém nada pode separar a nossa comunhão com Deus. Amém. Pastores, eu ia fazer uma pergunta aqui, porque na verdade os senhores são um milagre da parte de Deus e são bênçãos de Deus para nós. E eu ia fazer uma pergunta aqui para os senhores, mas a pastora Dames na verdade já respondeu. Eu ia fazer um comentário aqui perguntando a respeito assim, o que os senhores aprenderam ou se tiraram alguma lição. E a pastora comentou, e eu também não sabia que o pastor Lúcio também era enfermeiro. Pastor Giovanni, eu acho assim, tenho certeza. Sim. Em tudo a gente aprende. Em tudo. Em tudo, em tudo. O isolamento, eu acho que foi o mais difícil, né, do Covid. Porque a gente tem é do ser humano estar em comunhão, estar em convivência. Então, o isolamento foi muito difícil para a gente. E a nossa preocupação, até eu testar positiva, a gente ficava preocupado ele isolado no quarto, justamente por esse contexto, né? Mas eu particularmente, aprendi a dar valor em coisas simples, muito simples, como por exemplo, a partir do 3º dia do Covid, eu perdi o olfato e o paladar. Então, assim, ele me trazia comida, amor, tá gostoso? No hábito, né? Sim, sim. Não sei, porque assim, você não sente o gosto, Nossa. Você não sente... E ele tem o costume de fazer um chá de cearense, que é um chá assim, que... É um combo. Lá em casa a gente fala que... É um levanta tudo, porque... Eu vou até passar a receita, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Você fala que meu chá é um poçante. É um poçante. Porque ele coloca assim, ele espreme o limão e joga o limão. Ele espreme a laranja, joga a laranja, a casca. Aí ele corta uma cebola, ele coloca alho, pimenta do reino, canela, adoça com mel, coloca cravo. Ele mistura e me dá para tomar. E nos dias que eu estava com Covid, ele falava assim, aí ele colocava essas coisas, me dava o chá e ficava olhando para mim, assim, esperando a minha reação. E ele falava assim, tá gostoso, amor? Eu falava, não sei, não tô sentindo. E assim, aí passaram-se alguns dias, eu comecei a sentir muito longe o sabor um pouco amargo do café. E quando eu senti aquele gosto, eu confesso pro pastor assim que eu chorei e eu me alegrei, não foi, meu esposo? Eu falei assim, meu Deus, eu senti o gosto um pouquinho do café. Então, o que você aprende com essas situações? Às vezes no dia a dia você não valoriza as coisas que você tem, você não valoriza o que Deus já te deu, que é... Ou a inversão de valores para valorizar coisas fúteis que a gente aprendeu durante a pandemia. Sim. Que são fúteis. São passageiras. Exato. Aí você aprende a dar valor assim. Eu chorava, não de medo da Covid, eu chorava de vontade de abraçar os meus filhos. Sim. De estar na sala conversando com eles, deles chegarem e colocarem a cabeça do meu lado. E quantas noites eu chorava, eu falava, Senhor, eu quero os meus filhos perto, eu quero meu esposo perto, eu quero ter saúde para cuidar da minha casa, para fazer uma comida. Então, assim, eu fui acometida de fadiga muscular, que os 3 dias pós-Covid, ele precisava me carregar. Aí você dá valor em você poder andar, em você sentir o gosto, o cheiro das coisas, que no dia a dia você não valoriza. O abraço de um filho, o abraço do marido. E a gente está aprendendo aí no Covid, né, a nível de Brasil, a nível de mundo, que nesse momento, quem é acometido, contaminado pelo Covid... O dinheiro, ele se torna irrelevante. O bem, um carro novo, uma casa, né? A gente viu na mídia que atores globais contrataram até pulmões artificiais para tentar salvar, gastaram milhões e não conseguem. Então, assim, nesse momento, eu falo para você que está em casa, valorize as pequenas coisas, como a família.
né, que é tudo nesse momento de pandemia, durante o isolamento, durante as crises de enfermidades. Amigos é muito importante, né? Os verdadeiros amigos fazem a diferença. Uma ligação, uma mensagem, ações, né? Ações que são atitudes. Porque existem 3 tipos de amigos, né? Os amigos de conveniência, que eles estão próximos de vocês porque é conveniente para eles. Existem outros amigos que são amigos por interesse. Eles não são fiéis a você, mas estão próximos porque ele interessa, a sua posição, o seu poder interessa. Mas existem os amigos verdadeiros. E é nessa hora que esses amigos verdadeiros se revelam. Né? E às vezes vem de onde você nem espera. Meu Deus. Né? A gente teve essas experiências. Foram 15 dias, especificamente 15 dias, Deus levantando amigos, né, mandando alimentação. A gente não cozinhou quase nesses 15 dias. A gente não conseguia. A gente não conseguia. Mas todos os dias chegavam panelas, né, de alimentação, e os irmãos mandavam também frutas, verduras, legumes, etc. Pão, tudo. E a gente via assim, o cuidado de Deus, né? A gente se sentiu amado, se sentiu querido. E isso eleva a sua motivação. Eu vou vencer essa para tentar retribuir, porque a gente nem merece a forma e o amor que estamos recebendo. Mas vamos sair dessa porque a gente quer retribuir ao próximo, né? Porque você planta hoje, você colhe amanhã. Então uma colheita é um ciclo, né? E a gente quer continuar plantando esse amor que nós recebemos. Então, pastor Giovanni, assim, para concluir, hoje eu aprendo assim. É uma necessidade ter um carro? Sim, mas não se mate por isso. Se você tem um que te serve, então o que você tem que fazer é a sua família, o dia a dia, são os momentos. Os momentos vão ficar. Então, assim, são coisas simples do dia a dia. Você conseguir andar. Eu consegui só depois de quinta-feira andar sem estar me encostando nas coisas. Ainda sinto cansaço. Mas período de 30 dias, a sequela, né? Mas todos os dias, por exemplo, eu cheguei aqui em cima, estava todo mundo conversando, eu subi a escada, na minha mente eu já falo, Senhor, obrigado porque eu consegui subir. Senhor, obrigado por esse dia que eu pude sair com meu esposo e a gente pôde atender a igreja, atender os irmãos, fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Então a gente tem que entender isso. A bênção de Deus está em coisas que hoje as pessoas às vezes não valorizam tanto. Sim, sim. E se tratando disso, na verdade é um assunto relevante para os nossos dias, porque muitas pessoas, mesmo com a vacinação, mesmo com os medicamentos, algumas pessoas ainda estão sendo acometidas por essa doença, né? E muitas das vezes, na verdade, eu tenho como aprendizado, eu tenho aprendido muito também diante dessa pandemia, porque coisas simples, como foi comentado, que a gente não dava valor, hoje a gente dá mais valor com mais intensidade. Coisa que o dinheiro não compra. E muitas das vezes a gente não dava valor, que é o quê? Estar mais próximo da nossa família, um abraço, um aperto de mão, estar em comunhão, e muitas das vezes a gente não dava valor. Então, apesar de muitas pessoas boas terem partido daqui, porque na verdade, daqui uns dias a gente vai tratar também sobre esses assuntos, porque o que é mais importante para Deus, eu sempre falo aqui, o mais importante para Deus não é a cura física. O mais importante para Deus é a nossa salvação, porque aqui nós estamos apenas de passagem. Muitas pessoas têm partido, mas o que a gente tem que ter em nossa mente é se a nossa salvação ela está em Cristo Jesus, porque é para lá que um dia nós vamos morar. Então eu tenho aprendido muitas e muitas coisas em relação também a essa pandemia. Inclusive temos uma família da nossa congregação que teve contato também com pessoas, e eu tive conversando com eles, e eles também, por exemplo, assim, depois desse processo ele está fazendo caminhada, ou seja, tipo assim, tem exercitado, fazendo algumas coisinhas, né, que o dinheiro não compra. E se tratando de tudo isso, como que tem sido a vida, pastores, depois, pós essa pandemia? Como tem sido a vida dos senhores? Ela mudou para melhor, piorou? Como que está sendo? Pós-Covid? Pós-Covid. Pós-Covid. Nós estamos num tratamento pós-Covid, na realidade um acompanhamento médico pós-Covid.
Então essa semana, por exemplo, foi uma semana de passar por médicos especialistas, como cardiologista, pneumologista. Eu já faço acompanhamento com urologista devido a cálculos renais, né? Então nós estamos nessas baterias de exames pós-Covid. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem limitações, como a Damaris falou, limitações de musculatura, de fortalecimento, né? Eu ainda não voltei a ministrar, só no próximo sábado vai ser 40 dias, né, que eu vou, depois de 40 dias que eu vou voltar a ministrar. Então nós estamos ainda com algumas limitações, estamos em processo de recuperação, mas, como você fez menção, existem outros pontos positivos que estamos desenvolvendo, né? Como uma da minha fisioterapia que foi receitada ao médico é a caminhada para fortalecer o pulmão. Então eu estou praticando aos poucos, né? Então sempre eu praticava, parava, mas agora nesse período eu preciso, né? Não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Nós precisamos, na realidade, né? Continua. O meu pós-Covid, eu ainda estou assim com umas sequelas um pouco mais fortes que a dele. Eu tive fadiga muscular, então assim, 3 dias após acabar o isolamento, ele precisava ainda me carregar. De quinta para cá que eu consegui começar a andar sem estar encostada nas coisas, porque além da fraqueza muscular, eu tenho muita tontura, às vezes passa, às vezes vem, dor de cabeça. Mas assim, o pós-Covid me fez ter um entendimento de algo assim que eu acho que foi além. Lógico que o processo ele é lento, o médico falou que é até 30 dias para uma recuperação total. E a gente ainda está tomando algumas vitaminas, ele ainda consegue se movimentar um pouco mais do que eu. Mas eu tenho na minha mente o seguinte, pastor Giovanni. Eu sempre falei para o Senhor que eu quero servi-lo assim na totalidade das minhas forças físicas, mesmo com as minhas limitações. E eu entendo que o tempo de fazer é agora. Não é deixar para amanhã, porque amanhã pode ser o dia mau. Então, assim, eu falo para ele que a hora que a gente sarar, nós vamos fazer ainda mais dentro das nossas limitações, enquanto elas estiverem aqui, até Deus dar um basta. Mas o tempo é agora, porque assim, vai chegar o tempo que você quer fazer como nós estávamos e você não pode, você não consegue. E aí você fala, nossa, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito isso e não fiz. Então eu falo para o Senhor, Senhor, quando eu estiver melhor eu quero fazer ainda mais, eu quero te servir ainda mais. Viver intensamente. Exatamente. Porque o amanhã não pertence a Enquanto nós. A gente está tratando das sequelas pós-Covid, a gente vai nas nossas limitações, mas sabendo que isso é por um período e quando Deus nos libertar, e nós estaremos intensamente, como o pastor falou. Amém. A Bíblia Sagrada, ela é bem clara de escrever. Nós temos que trazer à mente aquilo que nos traz esperança. E também em outra passagem em Provérbios está escrito que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. E se tratando nessa mesma linha de raciocínio, nesse mesmo pensamento sobre trazer à mente aquilo que nos traz esperança, pastor Lúcio, pastora Damaris, em relação a tudo isso, que recado os senhores deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando? Porque na verdade todo esse processo os senhores conseguiu vencer. Por quê? Porque os senhores trouxe na mente dos senhores aquilo que traz esperança, né? Continuou confiando em Deus, usou também os benefícios, por exemplo, da medicina, remédio, porque na verdade a medicina ela provém de Deus, né? É Deus que provém a medicina. Ele deixou médico também para nos cuidar, deixou remédios, e isso fez com que os senhores fosse o quê? Mais um dos sobreviventes, né, do Covid. Se tratando disso, eu gostaria nesse momento deixar um espaço, tanto
para o pastor Luz, também para a pastora Dames, para o nosso pessoal que está nos acompanhando. Tem mais de 30 pessoas acompanhando através da Denopanorama. Tem outro, na verdade o pessoal está tudo dividido, né, pastor Rodrigo? Uns estão na R1 TV Web, outros estão no YouTube, outros estão na página também Rodrigo Cordeiro, né? O nosso público está meio dividido aí, mas que recado os senhores deixaria como lição de tudo isso daí para a gente fechar o quadro aqui? Hoje a gente teve uma experiência numa empresa de um amigo, nós estávamos e nos deparamos com um rapaz que ficou hospitalizado. Ele entrou em pânico durante o processo, desesperou-se, o seu psicológico ficou extremamente abalado. E todos esses sintomas é natural que aconteça no processo do Covid. E nós devemos colocar em nosso coração, você que me ouve, você que já passou por esse processo, você que talvez passará por esse processo, que a fé em Deus, ela é essencial e indispensável neste momento. Sabemos que não existe cura para a Covid, como para outras enfermidades também. Porém, nós nunca podemos ou poderemos perder essa esperança que Cristo, Ele pode bradar, pois não há tempestade eternas e não há lutas infinitas. Existe um tempo de início, mas no tempo de Deus também Ele dá um brado. Nós vemos nos evangelhos uma mulher, por exemplo, que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. Hoje conceituaríamos como uma endometriose, que é uma disfunção hormonal. Teve início esse problema dessa mulher, mas um dia ela tocou nas vestes de Jesus. Ela não perdeu a esperança. E o texto é bem claro que ela gastou tudo o que tinha com todos os médicos da sua época e nada resolveu o seu problema. Mas ela propôs o seu coração, ela teve esperança. Se eu romper a multidão, romper o preconceito, romper os problemas psicológicos que eu tenho, os problemas físicos, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela toca nas vestes de Jesus. Jesus para a multidão e pergunta quem me tocou. Muitos disseram, Senhor, a multidão te aperta, é muito toque. Ele diz, não, este toque é diferente. Aleluia. Esse toque é o toque da esperança, é o toque da fé, é o toque daquele que pretende e sabe que mesmo que a medicina desengane, mesmo que os médicos desenganem, como nós já passamos por esse processo, de os médicos olharem para Damas e dizer, não tem cura, você é estéril, você não vai ter filhos, mas a esperança gera, né? E hoje nós temos um casal de filhos abençoados, porque a esperança faz nós romper muralhas, romper a lógica, a dialética, a filosofia, os conceitos humanos. A fé em Deus e a esperança faz com que você saia do natural para o sobrenatural. E é isso, durante a pandemia, você saber que mesmo que os números do Brasil sejam 530 mil, que pessoas partem para a eternidade, mas se eu tiver esperança, e eu creio, e no poder de Deus, e no processo de Deus, no propósito de Deus, eu vou passar. E Jesus, Ele nunca prometeu que nós não iríamos passar. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A esperança em Jesus, fé em Jesus, Jesus venceu. E se Jesus venceu, Ele proporciona a nós também que nós também possamos vencer. Amém. Pastora Damaris. Pastor, eu quero deixar uma mensagem que é o que acontece comigo, é o que acontece na minha vida. Como meu esposo citou, eu não podia ter filhos, fui desenganada da medicina. E Deus nos deu 2 lindos filhos e eu tive um aborto entre eles. E o processo das 2 gravidez foi muito difícil. As 2 gravidez foram 9 meses de cama, porque a gravidez era de risco. O médico disse que eu não seria mãe. Quando começou a pandemia, o que eu ouvi? Você não pode pegar o Covid. Se você pegar, você não vai sobreviver. Você não vai aguentar. Você não pode pegar nem dengue. O que dirá pegar o Covid? E eu entendo assim,
Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Eu creio. Então nós temos que entender que a nossa vida, ela é direcionada por Deus. Ela é comandada por Deus. E o Senhor me ensinou durante toda a minha trajetória, diante de tudo que eu passei, o Senhor me ensinou algo e eu quero deixar isso para quem está nos ouvindo nessa noite. E eu ouvi uma vez uma ilustração e eu guardei aquilo para mim. E eu não vou contar toda a ilustração, mas vou resumi-la, e dizia assim: comece a colocar em prática que para cada ponto negativo que você quer trazer à memória, existe 2, 3, 4, 5 pontos positivos que Deus te dá. Então, assim, o processo da minha gravidez foi difícil, 9 meses de cama, o senhor pensa. Mas eu olhava para a barriga crescendo e eu falava assim: olha aqui a minha bênção, a minha herança. Eu tinha muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Durante o Covid, eu passei pelo Covid e eu falava para o meu esposo, eu falava: amor, é mais um dia que Deus me deu que eu não precisei ir para o hospital. Pela medicina eu nem sobreviveria. E o Senhor, e agora eu concluo o testemunho, Ele não permitiu que eu fosse hospitalizada. E segunda-feira eu estive no pneumologista para a última análise clínica dele do Covid. E ele olhou a minha tomografia e ele falou assim: Damaris, não tem explicação. Aleluia. Porque quem olha a tua tomografia não diz que você teve Covid nunca na vida. A gente olha a tomografia e não fala: o Covid não chegou em você. Se não fosse pelo exame do PCR, de você falar assim: eu tive Covid, pela sua tomografia não ficou nenhuma sequela, nenhum resquício, nada, nada, nada. Ah, Damaris, mas é fácil você testemunhar porque o milagre foi grande, porque o milagre foi maravilhoso da parte de Deus. Não. É fácil testemunhar quando você coloca a sua vida, a sua confiança neste Deus que é o Deus do impossível. E quando você tem um coração grato, não grato só pelas bênçãos, só pelas vitórias, não. A gente acordava de manhã, não é, pastor? A gente acordava: obrigado, Senhor, por mais um dia. E às vezes à noite foi uma noite sem dormir, foi uma noite com febre, uma noite com falta de ar, uma noite com dores no corpo extremas. Mas a gente acordava e falava assim: obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós vamos vencer. E de pegar o pastor e levar para o hospital porque estava passando mal, dele me ver passando mal e falar: amor, eu não sei o que fazer, vamos orar. E ele me ungir, Deus entrar com providência. Mas a gente ia dormir e falava: Senhor, nós vencemos mais um dia. Então eu deixo para você, nessa noite, para você que está nos ouvindo, coloque a sua confiança neste Deus do impossível. Coloque a sua fé neste Deus que sabe trabalhar nas nossas vidas. Não da forma que queremos, mas da forma que Ele quer. E quando aceitamos isso, a nossa vida muda, o nosso entendimento muda e o Senhor faz maravilhas na nossa vida. Amém. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. No versículo 6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Na medida em que eu e você usamos, exercitamos a nossa fé, Deus, Ele faz o milagre. Assim como foi dito através do pastor Luz, a passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela gastou todos os seus bens, todos os seus haveres com a medicina e nada adiantou. Mas quando ela decidiu tão somente tocar na orla de Jesus, e ela toca, imediatamente ela recebeu a cura. Ou seja, a solução para mim e para a sua vida, ela não está no poder do governo. A solução para mim e para a sua vida, ela não está no dinheiro, mas a nossa solução, ela está em Cristo. Ela está em Jesus. E hoje eu quero louvar a Deus, eu fico até emocionado aqui,
porque para mim é um motivo de muita alegria, pastores, ver os senhores aqui, apesar que estão ainda passando uns processos assim pós-pandemia, mas eu fico muito feliz, fico até emocionado em ver os senhores aqui com saúde, né, caminhando, e que Deus possa cada dia abençoar mais e mais a vida dos senhores, proteger, guardar, né, toda a sua família, né, a cada dia. Eu fico muito feliz, eu fico muito emocionado, né, inclusive pensa numa esposa que chorou lá em casa lá, e eu acalmando, calma, vai dar tudo certo, Deus, ele está no controle, né, inclusive até eu, tipo assim, eu não choro na frente dela ali, mas, né, sabe quando a gente tem aquele momento assim de oração, a gente conversando com o Pai, a gente fica também preocupado, porque afinal de contas, os senhores, além de ser nossos pastores, eu costumo dizer pastores, né, pais, né, e também pastores. Então eu fico muito feliz, né, de vê-los, os senhores, com saúde, e que a cada dia a graça do Senhor possa alcançar cada vez mais a vida dos senhores, em nome de Jesus. É o programa Cristo no Lar. Hoje nós ouvimos aqui esse testemunho maravilhoso pelo nosso pastor presidente, pastor Lúcio Maia, e também pela pastora Dames. E antes de eu concluir, como honra, pastor Lúcio, o senhor poderia fazer essa oração? Com certeza, para o pessoal que está nos acompanhando. Talvez tem pessoas que estão passando, na verdade tem. Inclusive tem pessoas aqui, até mesmo da nossa congregação, que tiveram contato e estão com Covid, né? E talvez eles, através dessa oração, porque a oração de um justo, ela pode muitos em seus efeitos, pode alcançar também a vida deles, e o nome do Senhor ser glorificado. Pastor Lúcio, Senhor... Nós vamos orar, e antes dessa oração final, Deus colocou um texto bíblico, que é o texto que vem a calhar na nossa vida. E o Salmo 104, verso 33, vai dizer assim: eu cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao Deus a minha vida inteira. Glória a Deus. Quantas dezenas de pessoas estão nos hospitais, UTIs, através de um balão de oxigênio, outras estão entubadas. A nossa temática hoje foi a vida pós-Covid, e esse é o nosso tema de hoje. Mas o salmista vai dizer assim: olha, eu cantarei enquanto eu viver. Aleluia. Não espere para adorar a Deus, para cantar louvores a Deus o amanhã. Olhe para a natureza, por exemplo. A natureza exalta o nome de Deus. Seja os pássaros, os animais, a natureza em si. E nós ainda mais, nós devemos proclamar o reino de Deus. Então nesse momento eu vou orar por você. Você que está enfermo, você que está doente, você que está acamado, você que está em isolamento, você que está talvez desesperado, porque a medicina não pode dar uma diretriz para o seu quadro clínico neste momento. As patologias, ou seja, as enfermidades que cercaram. Talvez você está num túnel e não consegue enxergar a luz no fim desse túnel. Talvez você está vivendo tempos de lágrimas, dias de choro, de pranto. Todavia, Deus pode transformar as tuas lágrimas em riso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Creia que Deus precisa apenas de 1 milésimo de tempo para mudar a tua sorte, para mudar a sua maldição em bênção, para arrancar as doenças, enfermidades e colocar saúde e paz no seu coração. Aonde você estiver agora, nós vamos orar e nós vamos clamar e nós vamos crer, como nós oramos muitíssimo nesse período de pandemia. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai dar saúde ao seu corpo físico. Saúde para você exaltar o nome de Deus. Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nos estúdios da R1, no programa, Senhor, Cristo no Lar.
e que essas famílias que nos assistem agora, esses lares que estão sendo alvo dessa transmissão, desse programa, meu Deus, talvez pessoas que estão vivendo esses dias difíceis, enfermos, seja qual a modalidade dessa enfermidade, desta doença, se for de caráter espiritual, nós a repreendemos em nome de Jesus. Se essas enfermidades forem por origem de genética, oriundos dos genes, meu Deus, que o Senhor possa mudar. Eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula, em cada medula, em cada cromossomo do nosso corpo físico e restaurá-los e trazê-los ao original, à saúde plena para a glória de Deus. Se as enfermidades são oriundas de vírus, de bactérias que foram alojados nesse corpo físico, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Meu Deus, toca nos ossos, na carne, nos nervos, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Que haja um milagre de Deus. Talvez pessoas que nos assistem agora estão hospitalizadas. Talvez pessoas que estão nas UTIs, pessoas que estão em tratamento nas suas residências. Receba a cura, seja restaurado, seja curado. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Muito obrigado pela sua participação ao programa Cristo no seu lar. Deus abençoe pastor Lúcio, Deus abençoe pastora Damaris, Deus abençoe você que está nos acompanhando. Lembrando que o próximo programa será essa próxima terça-feira a partir das 21 horas. É o programa Cristo no seu lar, um programa que veio para abençoar a sua família. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.